Oi, gente. Essa é a parte 2 do Meu Namorado é Meu Chefe. Era um lindo sábado, os pássaros cantavam, sol raiando lá fora. O Jorge, em casa, recebe uma ligação do Ícaro que dizia: Oi, Jorge, quer vir aqui em casa? O Caio tá trabalhando e eu disse pra ele que eu ficaria em casa. Eu preciso terminar esses trabalhos da empresa e você podia bem vir me ajudar aqui, né? A gente termina tudo, come uma pizza depois, aí na segunda-feira a gente fica mais livre, não precisa fazer muita coisa. Sei lá, a gente pode até ver um filme depois na empresa. O Jorge, que não era nada difícil, topou. Aí beleza, o Jorge chegou na casa do Ícaro, eles começaram a de fato trabalhar, e do nada o Ícaro tira a roupa, olha pro Jorge e diz: Bora tomar um banho comigo? Na hora, o Jorge nem pensou, tirou a roupa também, entrou no box com o Ícaro. E aí o Jorge, com um lapso de sanidade, perguntou. Mas e o Caio? Aí o Ícaro disse que o Caio só voltaria à noite e que não iria almoçar em casa. Aí beleza, o Jorge ficou mais tranquilo e disse que fez o Ícaro gritar de tanto comer o bumbum do Ícaro. Aquela coisa bem louca, o Ícaro gritando, o Jorge dando seu nome ali. Aí, de repente, alguém bate na porta. Sim, era o Caio. E aí, gente, o Caio fez aquele escândalo, pôs o Jorge pra fora, todo molhado. Não teve nem tempo pra se secar e nem pra pegar o notebook dele que tava na sala. Bom, ele saiu escorraçado, foi pra calçada, ficou lá chorando, molhado. E depois disso, o Jorge resolveu então sair da empresa, porque ele não estava mais aguentando tanto desgaste naquela relação. Porque o Ícaro não ia trabalhar, o Jorge ficava lá tendo que fazer tudo sozinho, e o Jorge estava mega sobrecarregado com tudo, e a relação deles não estava lá aquelas coisas. Agora, um parênteses chamado Marisa. Vocês se lembram da sócia? Pois bem, no dia 7 de janeiro de 2020, eles estavam na casa de praia da Marisa, num clima super agradável. O Ícaro e o Jorge se abraçando, disseram que 2020 seria um ótimo ano, próspero, e eles estavam cheios de planos. A Marisa chegou, abraçou os dois também, aquela coisa maravilhosa. E aí na volta para casa, todo mundo já dentro do carro, a Marisa dirigindo, ela começa a falar: Jorge, eu tô começando meu canal no YouTube e eu quero que você passe lá na empresa amanhã para criar a abertura do meu canal. O Jorge disse que não poderia porque ele estava cheio de trabalho da faculdade e que estava sem tempo. E assim, gente, o Jorge, nessa época, nem trabalhava mais na empresa. Vocês se lembram que ele saiu, né? Ele fazia alguns freelas, às vezes, como fotógrafo para eles, apenas, às vezes. Ou seja, não era a obrigação dele fazer esse tipo de serviço. E aí, ele propôs fazer esse serviço num outro dia, no final de semana. Eu achei que o Jorge foi bem fofo, até. A Marisa ficou muito emputecida e começou a gritar, parecia um bicho. Ela ficou furiosa e começou a xingar o Jorge. O Jorge pediu para o Ícaro intervir, já que a Marisa era mais amiga do Ícaro do que dele. E o Ícaro, nem aí, falou. Vocês que se resolvam. A partir desse dia, a Marisa começou a chamar o Jorge de rato dentro da empresa. Isso abertamente para todo mundo ouvir. E cara, isso é muito grave, né? Isso é realmente sério. Ela também dizia que o Jorge não poderia ficar no mesmo espaço que ela. Ele teria que ficar em outro andar. O Ícaro não fazia nada. E aí teve um dia em que um dos funcionários estava fazendo aniversário, todos os outros funcionários e sócios e toda a galera reunidos ali no jardim para cantar o parabéns. A Marisa já tinha decretado que o Jorge não poderia descer para o andar de baixo e que ele teria que ficar lá em cima, no andar de cima, fazendo as coisas que ele tinha que fazer. Durante o parabéns, o Jorge desceu para beber água e pegar café. A Marisa viu o Jorge na cozinha, parou o parabéns e começou a fazer um escândalo na frente de todos os funcionários da empresa. Começou a xingar o Jorge de todas as formas e todos ficaram sem reação, ninguém fez nada. O Jorge começou a chorar, pegou as coisas dele e foi para casa. E todos continuaram a festa como se nada tivesse acontecido, todos comendo bolo.
E esse dia desencadeou vários traumas seríssimos no Jorge, que precisou procurar um psiquiatra depois disso, de tão grave que foi. Bom, voltando à história. O Jorge ficou trabalhando 1 ano e pouco em um shopping. E era um trabalho bem chato, monótono e que não tinha nada a ver com ele. Aí um dia ele estava nesse trabalho e pensou: Deus, por favor, eu queria que um meteoro caísse na minha cabeça e matasse todo mundo junto comigo. Todo mundo dentro desse shopping. E aí nesse dia o meteoro caiu. Na verdade foi uma ligação do Ícaro que dizia: Jorge, a empresa está crescendo muito, está dando muito certo, mas eu não consegui achar alguém que faça tão bem a parte artística que você fazia. Quer voltar? O Jorge então aceitou e voltou para a empresa. A empresa nessa época já estava bastante mudada, vários funcionários, a Marisa, aquela sócia, já não era mais sócia, ela estava fora. Isso foi na pandemia, então a empresa não era mais presencial, era só online, todo mundo trabalhando das suas casinhas. Aí o cenário era basicamente esse. O Jorge resolveu se mudar para outro estado, já que a flexibilidade do novo trabalho permitia, e a empresa prosperando mais e mais, mas a relação entre ele e Ícaro era muito ruim. Segundo o Jorge, o Ícaro e seu novo sócio humilhavam os funcionários em reuniões abertas e era uma relação tão abusiva por parte deles que ninguém parava na empresa. Quase que mensalmente entravam e saíam pessoas diferentes. Poucas aguentavam o desrespeito por parte dos donos da empresa. As coisas não estavam indo muito bem no dia a dia do Jorge em relação ao convívio dele com o Ícaro e o outro sócio. E mesmo essa relação sendo só virtual, era uma relação muito ruim. Eram uns bate-bocas bem ferrados assim. E o Jorge então tomou uma decisão. Ele prometeu para si mesmo que sairia da empresa antes dos 30 anos. Ele tinha 29 na época. Faltavam alguns meses para isso. Ele disse que não poderia começar uma década da vida dele, mais uma década, numa situação como aquela, naquele ambiente completamente tóxico. E aí, ele comunicou os sócios e a respeito da decisão, ele disse que dali a alguns meses ele pretendia sair da empresa. Os sócios aceitaram tranquilamente, já que isso seria bom para a empresa, né? Porque ali eles poderiam ter mais tempo para o Jorge poder treinar alguém para ficar no lugar dele. E depois disso, a situação só piorou. O outro sócio começou a cutucar o Jorge todos os dias com piadinhas, expondo ele na frente da equipe. Uma situação realmente vexatória. Mas certo dia, uma das sócias chamou o Jorge para uma reunião virtual e disse que ele estava demitido. Pois é, desse jeito. Jorge ficou bem chateado, porque ele havia combinado com os sócios que ele faria isso só daqui a alguns meses, e não daqui a alguns dias. Foi um choque, mas ele superou, e hoje em dia o Jorge trabalha produzindo conteúdo adulto. Mentalmente ele está bem melhor, mais feliz, e não tem contato com ninguém dessa empresa, nem com o Ícaro. Essa foi a história do Jorge, que com certeza daria uma novela mexicana, porque são vários acontecimentos que daria para se aprofundar e são várias questões, né, de assédio psicológico e moral. Enfim, se você também tem uma história para contar e quer contar aqui, é só enviar um e-mail para olhinhodechuca@gmail.com. Um beijo!